Tremembé, A Prisão dos Famosos, a série da Prime Video, que saiu e eu estou um pouco monotemática. Ô, gente, vocês estão obcecados com Tremembé? Quem iria imaginar que ia ser esse hit? Para você que não sabe, Tremembé é uma série nova do Prime Video, não é publi, mas podia ser, que é baseada num livro. A gente vai ter uns vídeos aqui para explicando a série, mas só tem 5 episódios. Eu não sei se é a primeira temporada, eu não sei se é a primeira parte da primeira temporada e vai sair alguma outra coisa, porque a série termina lá com um daqueles ganchos para continuar. Mas tem lá os 5 episódios na Prime Video. E conta a história de uma penitenciária aonde muitos dos maiores casos do Brasil, de crimes que mais chocaram o Brasil, essas pessoas ficaram. Então, lá estavam, né? Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni. Quem mais? Como é que é o nome lá do doutor? Esqueci. Uma galera. A Elise Matsunaga. Então, todas essas pessoas, elas até chegaram, em algum momento, a conviver dentro da cadeia. E, obviamente, que todos esses casos, como chocaram muito o país, as pessoas ficaram muito curiosas para entender a vida dessas pessoas, ainda mais da Suzane von Richthofen, que eu acho que é a maior de todas e não por acaso ela é uma das principais, talvez a principal da série, que é entender o que levou essa menina a pegar 2 garotos e mandar matar os pais a paulada, né? Para pegar a herança, né? Então as pessoas ficavam nessa, e ela se fingia muito de coitadinha e tudo mais. E a gente teve os 2 primeiros filmes, né? Que é o do a menina que matou os pais e a menina, acho que um menino que não sei o quê, que foi feito pela Carla Dias. E aí muita gente está comparando a atuação das duas, mas é a primeira vez que a gente vê uma Suzane von Richthofen manipuladora, né? Pós-crime. Tá certo que lá no filme, que é a visão dos Cravinhos, né? Ela já aparece um pouco nesse lugar, mas eu acho que a Marina Rui Barbosa tá fazendo essa Suzane von Richthofen chave de cadeia mesmo, né? E aí, a série é muito curiosa, porque eu achei que ia ser uma bomba. Eu achei que ia ser bem chata. Só que eles foram para um lugar que é basicamente transformar Tremembé numa nova Orange is the New Black, que era a série da a série que criou a Netflix, vamos combinar, né? Porque a Netflix entrou no mapa depois dessa série, e era uma série sobre uma cadeia feminina e até um pouco hypada, assim. Vamos começar a ver os vídeos, porque eu separei vídeos aqui que contam tudo o que está acontecendo sobre a série no momento. Esse primeiro vídeo aqui, que é da Calor Dani, vai falar tudo o que você precisa saber antes de assistir a série, tá? Então é um contexto de tudo. Tudo que você precisa saber antes de assistir Tremembé, A Prisão dos Famosos. A minissérie é baseada em crimes reais e inspirada nos livros de True Crime do jornalista Ulysses Campbell, que também é roteirista. A história se passa na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, que é conhecida como a Prisão dos Famosos, e abriga condenados como Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, Elise Matsunaga, Roger Abdelmaci e Sandrão. E quem vai pra lá é porque não estaria seguro em outras prisões pelo nível dos crimes e pela repercussão midiática. Pra quem não lembra, a Elise é a que esquartejou o marido, a Suzane matou os pais junto com os irmãos Cravinhos, o Nardoni e a Ana mataram a filha dele, o Roger é aquele ex-médico que estuprava suas pacientes, e Sandrão sequestrou e matou um adolescente. A caracterização dos atores tá absolutamente tudo. Isso é uma coisa que as pessoas estão... eu acho que foi o primeiro choque da série. Foi que eu não sei de onde eles conseguiram pessoas que são idênticas, ou pelo menos ficaram idênticas, às pessoas da vida real. Lembrando que todas essas pessoas estão vivas e a maioria delas, se não todas, já estão soltas. Estão em regime aberto, tá?
A gente, inclusive, vai ter um vídeo falando aonde elas estão, mas, se eu não me engano, todas elas existem até hoje e estão aí, né? Os mais chocantes, para mim, eu acho que ela vai mostrar aqui, mas é o Alexandre Nardoni, parece a mesma pessoa. O Abdel Maci, também, o doutor, também parece a mesma pessoa. A Marina Rui Barbosa tá muito parecida. Principalmente porque botaram um negócio para mudar a boca dela. Tá bem doido isso. Marina Rui Barbosa como a Suzane, a Carol Garcia A Carol Garcia parece bastante Elise Matsunaga, mas eu acho que, assim, não é chocante. como Elise Matsunaga, o Lucas Esse aqui é bizarro. Esse aqui, pra mim, é quase a mesma pessoa. E eu acho que nem é a melhor foto pra comparar. Toradovski como Alexandre Nardoni, a Letícia Rodrigues como Sandrão. Cara, é muito... Aliás, eu vou até procurar, não botei aqui na pauta, mas eu vou até procurar a Sandrão. É muito doido, porque a Sandrão é um bofão, né, na série. É aquela sapatãozona, assim, caminhoneira. E a atriz que faz ela é tão feminina, é tão curioso isso, é tão curioso ver como realmente ela é uma ótima atriz, porque você vai ver ela é muito doce, muito querida, e na série ela é outra pessoa, é muito doido. E vários outros. O legal da série é que vai mostrar a convivência na prisão. E não só falar sobre os crimes e a vida deles aqui fora. Uma coisa bem Orange is the New Black, sabe? A gente vai acompanhar as intrigas, alianças, rotinas e triângulos amorosos. Que, inclusive, pra quem não sabe, a Elise e a Sandrão eram um casal lá em Tremembé até a Suzane chegar. A série tem só 5 episódios, então é perfeita pra gente maratonar tudo de uma vez. Tremembé, a prisão dos famosos, já tá disponível no Prime Video. Quem vai assistir? Tudo que você Então, precisa... pelo visto, são só 5 episódios mesmo. É muito rápido de assistir. O que é que todo mundo estava esperando? Que fosse mais uma série de True Crime, porque a gente não tem muito True de Crime... assistir Tremembé, a prisão dos famosos. Não tem muito True Crime no Brasil, mas bomba muito esse assunto, né? Com séries americanas o tempo inteiro. E a gente tem casos muito emblemáticos no Brasil, até teve o filme do Maníaco do Parque, teve... E assim, sempre tem aquela polêmica, né, de você endeusar ou pelo menos hypar um criminoso, né? Uma pessoa que fez uma coisa muito bizarra, né? Isso não tinha muito no Brasil. E aí, o que se esperava é que a série iria mostrar de uma forma... pesada, né, a relação de todos. Quando começou a sair, e assim, o livro do Ulisses, né, ele vai contar esses bastidores, ele tem vários livros sobre os personagens, vai contar sobre os bastidores do que acontece num tom bem de fofoca. E aí a gente imaginava que ia ser uma coisa bem true crime, de mostrar mais uma vez, mais ou menos como é o tom do A Menina que Matou os Pais, né, é um tom de crime. E aí, quando começaram a sair as primeiras coisas, primeiro todo mundo ficou muito chocado com a caracterização, mas também com o tom que parecia que a série ia dar. E aí, agora que a série está no ar, a gente vê, e eu estou chamando a série carinhosamente de Malhação Penitenciária. Porque é esse o tom da série. A série é um tom de Malhação, altíssimas aventuras da turminha do barulho na prisão de Tremembé. E não só isso, mas a série ela tem um toque, uma maneira de contar essa história que é muito... eu não sei se eu diria original, mas muito curiosa a maneira como conta a história. Tá? E, ao mesmo tempo, ela não deixa... O também que é muito curioso é isso. Ao mesmo tempo que ela quase transforma a história numa malhação, ela não deixa o tempo inteiro de fazer comentários sobre os criminosos de forma indireta. A série ela debocha deles o tempo inteiro, ao mesmo tempo que parece que tenta humanizar eles, mas logo no momento onde ela humaniza, ela mostra que a maioria deles são muito bizarros. Né? Mas vamos ver, eu quero ver aqui, o Ergaro TV, ele fez uma fala aí sobre a série, vamos ver.
Barbosa tá incrível, mas eu acho que existe mais hype do que realmente uma série assim espetacular, a série do ano, como estão dizendo. Ó, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês estão achando de Tremembé, a nova série ali da Prime Video? E quem não assistiu, fica a recomendação aqui pra vocês. Seguinte, a série Tremembé foi lançada na última semana ali na Prime Video e tem aí, né, dominado as redes sociais. O que, na minha opinião, existe um trabalho de marketing muito forte ali com os perfis de entretenimento e de fofoca. O que é válido também porque é um lançamento que fala ali, né, a série conta a prisão dos famosos, como é conhecido o Tremembé. Grandes casos midiáticos ou pessoas realmente famosas, conhecidas, ficam presas nessa penitenciária. E a série tenta contar um pouco da convivência desses famosos ali enquanto eles estavam presos. Acho que o grande destaque, pelo menos por enquanto, ali de todos os capítulos... A gente precisa lembrar que o Brasil é obcecado por esses casos. Então, ao mesmo tempo que, obviamente, tem... um trabalho de divulgação, se a série não tivesse, se não levantasse essa questão, não seria o estouro que está sendo, né? O Brasil é muito obcecado por esses casos especificamente de Tremembé e todos eles estiveram realmente em Tremembé. A série ela é toda baseada em fatos reais. Obviamente ela mexe e romantiza muitas coisas, cria situações que não aconteceram, mas tem aquele tipo de cena, por exemplo, a entrevista da Suzane von Richthofen e a Sandrão para o Gugu. Então, tem mudanças na entrevista, obviamente. Por exemplo, na série ela é ao vivo, a entrevista não foi ao vivo, a série não... Muitas coisas mudaram. Mas tem falas da Suzane que são idênticas, ipsis literis, são exatamente a mesma coisa que foi falada no Gugu, inclusive também a cena da Sandrão. Muitas coisas são muito parecidas, né? Então eles fizeram de propósito para o negócio ser idêntico. Tanto que hoje você vai procurar no YouTube, já aparece lá a busca do Suzane von Richthofen no Gugu, porque muita gente está indo atrás para ver a entrevista, para comparar a entrevista, e vai ver que a entrevista realmente foi naquele tom quase de amigas conversando, né? Eu também acho em algum nível que tem muito hype na série, mas eu acho que o hype é esse. As pessoas, elas... Tem uma cena... Se eu não me engano, tem uma cena na série, eu posso estar me confundindo, mas acho que não. Que tem uma pessoa que fala que trabalhava num jornal e era só colocar, não sei se era a Ana Carolina Jatobá, a Elise Matsunaga, alguma delas, que o jornal vendia que nem água. Então, a mídia espetacularizou sempre muito essas histórias. E nunca tinha tido transformar isso numa série, nunca tinha acontecido, ainda mais nesse tom. Os disponíveis é Marina Rui Barbosa. Ela funciona. A atriz ali realmente entrou de cabeça no papel de Suzane von Richthofen. É um grande acerto da série, na minha opinião. Traz frieza, um olhar calculista, tem aquele toque de psicopatia que a Suzane von Richthofen tem. A gente sabe muito bem isso, né? Manipuladora. Logo no primeiro capítulo e no segundo, principalmente, a gente vê esse poder de manipulação, de persuasão que Suzane von Richthofen tem. E mostra, assim, muito essa coisa dela se fazer de coitadinha, de se fazer de criança e de ela usar o que tiver que usar para chegar onde quer chegar, ao mesmo tempo que ela é muito estrategista. Ela é quase ali uma mistura, assim, de presença de Anitta com... É muito curioso, porque até hoje ela nunca tinha sido muito retratada dessa forma. Realmente de psicopata, de como ela conseguiu dobrar o Gugu naquela entrevista, sabe? De pobre coitada, entrevista dela no Fantástico, isso e aquilo. E a Marina Rui Barbosa consegue transmitir isso sem ficar caricata. E na minha opinião, talvez seja um dos melhores papéis que Marina Rui Barbosa já fez em toda a sua carreira. Porque até então... Assim, eu não sou muito fã do trabalho da Marina não, tá? É que nas novelas, nessas coisas, eu sempre achei que ela interpretava Marina Rui Barbosa. Nunca entrava de fato num personagem, numa coisa assim. Mas acho que ela consegue mudar essa minha opinião agora com Suzane von Richthofen. Ela tá muito bem na série Tremembé. Bom, e como eu disse, a proposta da série é justamente mostrar a convivência dentro ali da penitenciária. Ela acaba apostando muito na relação de poder, né? Que geralmente acontece dentro dessas cadeias, e ali é dividido na ala masculina e na ala feminina. Acaba destacando as alianças, as rivalidades, o que, na minha opinião, também acaba
criando um pouco mais de fôlego pra história, né? Porque assim, ela quebra aquilo de crime que é mostrar o crime e aí, né? A Tremembé traz, e agora? O que acontece dentro? Porque geralmente quando você traz uma série de crime. Eu também acho que isso é muito, muito curioso da série, é isso. A série, ela reconstitui os crimes de todos os personagens principais em momentos separados da série. E aí eu até vi um tweet que é meio engraçado, que é assim, em Tremembé, a parte feminina é facada, soco na cara, mudança de poder, não sei o quê, e a prisão masculina é galera jogando bola. É uma rodada de suco pra galera. É meio curioso, mas é isso, é o pós, porque o Brasil já conhece muito. Eu que não lembro quase nada, lembro de detalhes. Lembro de detalhes do crime da Isabela, do caso da Isabela Nardoni. Coisas assim, absurdas, e que eu nunca fui obcecada pela história, mas eu sei de detalhes, né? Então todo mundo lembra. Crime ou alguma coisa assim. Inclusive, eu descobri recentemente uma coisa, eu me mudei recentemente, né? Eu descobri que eu era vizinha, e eu fui descobrir isso no último mês que eu morei, eu descobri que eu era vizinha da casa aonde foi o crime da Suzane von Richthofen. E eu descobri que no Google Maps a casa está borrada. Não dá para olhar a casa da frente. A pessoa acaba presa e ponto final. Acabou a série, acabou o filme. Tremembé vem com essa proposta diferente de mostrar o que acontece agora, na vida deles, né? Porque essa é a realidade deles agora dentro da cadeia. Como esses famosos midiáticos estão sendo tratados. Isso é interessante, é um outro ponto de vista. Uma outra coisa muito curiosa também, que a série trata isso muito bem, são as relações homoafetivas entre os personagens, tanto o masculino quanto o feminino, né? A gente vê explicitamente ali a relação da Elise Matsunaga com o Sandrão, né? Que era a chefe ali da ala feminina, né? Elas são um casal realmente. Isso que eu acho que, ao mesmo tempo que é muito curioso a gente falar que é um acerto da série mostrar isso, a gente tem que sempre lembrar que é uma série de pessoas problemáticas, né? É o famoso, finalmente temos histórias de LGBTs trambiqueiros, mas assim, é aquela história. A gente sabe que dentro da penitenciária, essas relações elas começam a acontecer até de pessoas que não eram LGBTs fora do lugar, porque ali é a única coisa disponível de afeto entre essas pessoas, né? Então a gente sabe que a lógica dentro da penitenciária é outra. Mas a série ela mostra de forma muito natural e muito explícita as relações entre as pessoas ali. E, mais do que mostrar, a série transforma as relações, principalmente do Christian Cravinhos com, como é que é, Zucca, principalmente a relação deles dois, é quase... E aí eu vi também uma pessoa no Twitter comentando que é basicamente o Heartstopper brasileiro. Que é uma história romântica, tá? Você começa a torcer romanticamente pelos personagens. E é uma escolha, né? Pegam e tal. E a chegada de Suzane von Richthofen, que vai ser quase a pivô da separação ali do casamento entre Sandrão e Elisa Matsunaga. Então, assim, a relação lésbica entre elas é muito explícita. E a relação gay também acaba aparecendo. Já que um dos irmãos Cravinhos ali, no caso o Christian, né? Que foi um dos responsáveis ali pelo assassinato da mãe da Suzane von Richthofen, acaba se envolvendo também com outro rapaz na ala masculina. Isso é verdade. Ele se apaixona pela Duda, como ela é conhecida ali dentro do presídio, né? Mas não só isso, existem também outros presos que na hora que chega já falam, ó, você quer, mas você vai ter que me... Então, assim, mostra realmente como acaba acontecendo dentro da cadeia, né? Ainda mais na ala masculina. Então, os caras acabam se pegando mesmo. E a série trata isso de uma... que é interessante, né? Porque, assim, como eu disse, eles estão mostrando o que acontece dentro da cadeia. E, obviamente, isso tudo acaba gerando engajamento nas redes sociais. Porque as pessoas falam, pô, não esperava ver isso de um homem, de um assassino, né? Se relacionando com outro. Tem uma cena específica que, inclusive, a gente vai falar aqui, que o próprio Christian Cravinhos apareceu na internet para comentar.
Cara, uma coisa que me incomodou um pouco, e olha que eu nem sou tão estudado assim nas coisas dos crimes, mas assim, como foi midiáticos, chamaram a atenção da mídia e tal, a gente tem lembranças, óbvio, né? E a cronologia das coisas ali me pegou um pouco, porque a série, ela acaba mostrando a Suzanne von Richthofen sendo transferida ali pra Tremembé, como de fato aconteceu após a acusação de assédio, mas no momento em que ela chega, a Elise Matsunaga e o Sandrão já estão super estabilizados ali, já é o chefão da cadeia, né? Já vivem um casamento. Só que o crime de Suzanne von Richthofen aconteceu no início dos anos 2000. Ela foi condenada em 2006, basicamente. E Elise Matsunaga só foi cometer o crime dela lá com o marido em 2012. Aí até ter julgamento, ter um monte de coisa, transferência, blá blá blá, sabe? A coisa não bate muito bem. Mas eu entendo que é uma coisa, é um roteiro. Então, a série tem liberdades poéticas, né? Foi o que eu falei antes. A série tem essas liberdades poéticas, só que essa história do triângulo amoroso Elise, Sandrão e Suzane é verdade. Também é contada no livro lá do Ulisses. Né? Um Agora, roteiro para uma série, cronologia. justamente, que é para ter sentido na série, para ter uma construção, uma narrativa, a gente passa um pano, mas essa coisa me chamou a atenção e eu não sei a data dos outros presos, né? Por exemplo, a gente tem ali a Jatobá, aparece por ali. Aí no fim, funciona, porque teve um momento em que todas se encontraram, todas realmente estavam ali juntas. E A série também, por exemplo, tem um momento onde eles vão receber a saidinha lá, todos recebem no mesmo momento, né? Todos recebem. Então, a série tem liberdades poéticas ali, obviamente. a série, eu não acho que ela é tão pesada, tá? Porque em alguns momentos me parece que ela pesado. tem um alívio cômico, basicamente. Tem os personagens gays lá na ala masculina que são engraçados. Nós temos o Sandrão também, que tenta dar uma divertida. Nós temos um efeito na edição que parece muito aqueles filmes de true crime mesmo, onde aparece o nome da pessoa. Isso é um dos grandes comentários da série, é isso que acontece. A idade, o crime que ela cometeu e quantos anos ela foi condenada, sabe? Isso acaba tirando um pouco da seriedade ali. Eu acho até o contrário. Eu acho que isso Deixa eu explicar o que acontece, né? A série, ela apresenta os personagens e nem sempre diz quem são. Principalmente os personagens que não são os personagens principais, né? Então, você vai vendo aquela pessoa se relacionar e você vai vendo uma pessoa normal. Você vai vendo uma pessoa normal, uma pessoa que tá ali convivendo na cadeia e estão conversando, batendo um papo, tomando um café. Você vê aquelas pessoas numa relação natural entre elas. E aí, muitas vezes, a série se utiliza disso para você criar uma relação com aquele personagem, uma relação de empatia com aquele personagem, e logo depois a série mostra quem é a pessoa. E aí bota o nome, por qual crime que ela foi condenada e o tempo que ela foi condenada. E tem um dos crimes específicos, que é esse que ele está mostrando da Poliana, eu acho, se não me engano, que o crime é brutal. É brutal, é inacreditável, o crime é absurdo. Essa mulher, eu não vou nem dar o spoiler aqui, eu acho que assim, mas ela foi denunciada por criminosos que acharam que ela estava passando do ponto. Ok? Ok. Da série, pra mim, desvia a atenção como um entretenimento, uma coisa mais tranquila. Eu acho que isso é um comentário da série, tá? Eu acho que isso é usado de forma muito, muito cuidadosa para jogar um balde de água fria na cara de quem está assistindo. Toda vez que a gente começa a criar uma relação com aquele personagem, eles vão lá e mostram. O que eu não vejo algo ruim, que dá pra entender quem é quem, que tá sendo tratado, é mais explicativo, sabe? Mas não é uma coisa, por exemplo, que nós veríamos em uma série, sei lá, um pouco mais, de repente, consagrada, né? Que tivesse o objetivo de relatar ali, de fato, as coisas. Acaba tendo um tom um pouco novelesco em alguns momentos. Trilha sonora pega bastante, hein? Os crimes que são mostrados, por exemplo, a Ana Carolina Jatobá, ali, ela
tem uma pegada realmente um tanto mais humanizada. Ela aparece como uma pobre coitada, como a gente via um pouco também na mídia, né? Mas a gente sabe que ela não é tão assim também. Bom, eu acho que Tremembé, ela é uma série mais hypada, ela é boa, eu acho que ela cumpre o seu papel quanto a uma produção de streaming, entrega pessoas conhecidas, momentos icônicos que foram televisionados, algumas controvérsias, e tudo acaba virando assunto realmente na rede social, porque ela não é mal produzida, ela tem uma produção muito boa. Eu acho assim, lado positivo, se você tá buscando aí uma série que misture entretenimento com ficção, que traga ali atuações seguras, de bons atores, realmente que foram escalados, curiosidades sobre bastidores ali de como funciona uma prisão, vale muito a pena. Agora, se você espera uma reconstrução fiel realmente da sequência de fatos, algo mais profundo realmente, né, dos crimes que foram cometidos, acho que você vai se decepcionar um pouco, porque não é muito por aí. Apesar que os crimes relatados ali, eles não foram inventados, tá? Eles passaram por uma curadoria, receberam autorização e tal. De fato, tudo ali aconteceu. Mas se você é fã daquelas séries de crime, dessas coisas, eu acho que você vai se decepcionar um pouco. Mas ainda assim, vale a pena, viu? Bom, é isso. Então, é isso. A série, ela não é, em momento nenhum, uma série com objetivo documental. A série, ela é uma romantização, romantização no que eu digo da palavra de criar uma história envolvente, envolvendo esses personagens e se baseando em fatos reais, tá? Outra coisa que eu acho que a série o tempo inteiro, ela ao mesmo tempo que tem essa coisa de que você cria uma certa empatia com os personagens, ela tá o tempo inteiro brincando com essa história de um fio da navalha, assim. Do tipo, será que realmente você deveria estar com pena dessa personagem? A Ana Carolina Jatobá, principalmente, ela é tratada o tempo inteiro como uma sofredora, uma coitada. Você passa a ter quase empatia por ela, né? Você fica, nossa, coitada, mas ela só quer ver os filhos e não sei o quê. E aí, a própria série trata de mostrar, reconstituir o crime dela e do Alexandre Nardoni, mostrando, antes de tudo acontecer, um estresse deles no supermercado. Então tá o Alexandre, a Ana Carolina Jatobá e os 3 filhos, né, os 2 meninos e a Isabela Nardoni, no mercado, tocando o zaralho no mercado. A Ana Carolina Jatobá grita com eles, briga com eles e tudo mais, e é isso que vai... E aí o Alexandre Nardoni tenta pagar a conta e não consegue pagar a conta, e aí isso vai criando a tensão até chegar no momento aonde a Ana Carolina Jatobá comete o crime, né? Então, essa cena do mercado, ela é uma cena que mostra, que contextualiza o crime dela. E aí, durante a série toda, vai transformando ela numa coitada, e lá no final, e aqui eu vou dar um micro spoiler, tive que dar uma paradinha aqui, porque resolveram, derrubar um prédio aqui do lado, né? Nem lembro mais onde eu estava. Estava falando da cena do mercado. Então a série usa essa cena do mercado para lá no final, depois de transformar ela na coitadinha, na humilhada, na não sei o quê, faz ela voltar no mercado e ter uma cena muito parecida com a do crime e ela agindo exatamente da mesma forma. Se isso não é um comentário, eu não sei qual é, né? Vamos ver a Hannah falando sobre Tremembé e falando desse lugar da romantização dessa história. Barra pesada que a mídia transformou em subcelebridade. A maioria dos criminosos barra pesada que a mídia transformou em subcelebridade estão em Tremembé. Essa série nova do Prime Video tem 5 episódios e foi inspirada num livro que realmente existe sobre os Tremembé. Uma produção de elenco que simplesmente conseguiu encontrar cópias dos criminosos de um jeito completamente assustador. Palmas pra essa produção de elenco, porque assim, é impressionante a semelhança. O Alexandre Nardoni é assustador. A Suzane von Richthofen, sendo interpretada pela Marina Rui Barbosa, é excelente. Ela conseguiu fazer um trabalho de corpo fenomenal.
assim, conseguiu copiar todos os trejeitos da Suzanne von Richthofen. Eu não acho que a série aproxima tanto a gente da rotina dos presidiários, e sim dá foco às relações interpessoais deles dentro da cadeia, seus trambiques, a recuperação da reputação deles e como a mídia deu uma imagem pública para esses presidiários. Eu acho que a série principalmente reforça o quanto que a gente não pode esquecer que por trás dessas imagens públicas tem crimes bizarros e tem personalidades que estão se associando a diversos fatores para terem uma redenção, né, da população. Por exemplo, lembrar o quanto alguns criminosos dali têm fãs, recebem cartas e adotam a estética gospel para ganhar empatia, para ganhar essa redenção da população. Automaticamente você vira crente, vira evangélico e os seus crimes, eles viram apenas um cenário do passado. Como os criminosos conseguem monetizar em cima do próprio crime e ganharam uma imagem. E a gente se questiona como a mídia consegue subcelebrizar autores de crimes horrendos e dar uma carreira pública pra eles. Eu acho que a série simplesmente debocha muito disso. Eles também relembram crimes que foram esquecidos, que não ganharam tanta notoriedade, por exemplo, da Cássia, o da Poliana, que são pessoas assim, é muito nojento, é extremamente perturbador. Você simplesmente assiste os paralelos da vida real do presídio feminino e do masculino em Tremembé, e eles também contextualizam, né, de forma breve os crimes mais impactantes da mídia pra gente relembrar como é que eles aconteceram. Tipo a relação da Elise Matsunaga e da Suzanne von Richthofen com a Sandrão, né, que era a chefona lá do presídio, que também foi autora de um crime assustador. E isso fez a série ficar com uma cara de Orange is the New Black absurda. Não sei se vocês sentiram isso também. Algumas pessoas estão questionando a necessidade dessa série de existir, mas eu acho que quando se trata de true crime, da gente tá contando ali uma história que foi baseada em um crime real, a gente naturaliza muito quando vem da cultura norte-americana, né, dos estadunidenses, que a gente consome desde sempre. Ninguém questiona isso. Pra que a gente não esqueça e a gente lembre que essas figuras não são celebridades e nunca vão ser, independente do que elas façam pra tentar converter isso. E você, curtiu Tremembé? Vai ver esse domingão maravilhoso, senta no seu sofá e curte essa série que tá boa demais. A maioria dos... Eu, sinceramente, não sei se a série é bem sucedida em relembrar as pessoas que essas pessoas são problemáticas. Eu acho que no resultado final, elas saem mais como ídolos do que como vilãs. Eu acho que, mesmo que a série comente essa criminalidade o tempo inteiro, acho que não é o suficiente. E assim, tem cenas que são típicas de alguém cronicamente online. Existe uma piada, né, que roda pela internet da Elise Matsunaga comendo um sushi depois de sair da prisão. E aí tem uma piada com o crime dela, né? Isso é uma coisa que faz alusão ao marido dela e à comida japonesa. Então, tem uma alusão ali, uma piada sobre essa história, essas piadas de humor questionável. E aí, na série, colocam exatamente a Elise Matsunaga comendo um japonês. Então, assim, a série, ela tá o tempo inteiro brincando com a maneira como a gente também reagiu a essa história. Tá? Essa aqui é a mãe... Lembrando que a Isabella Nardoni não era filha da Jatobá, né? Era filha do Alexandre Nardoni com outra pessoa. Com a Ana... Essa aqui, a Ana Carolina. Essa é a mãe da Isabella, que passou por uma situação absurda, obviamente. E tendo visto a filha ter passado pelo que passou, né? E aí ela deu opinião sobre Tremembé. Série Tremembé. Eu sei que muitos de vocês têm me perguntado sobre o tema e eu preciso falar. Não vou assistir a série, optei por isso. É algo que conta a minha história, mas uma coisa sou eu falar sobre a minha filha, sobre a minha história, sobre o que eu vivi. Outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então existe uma grande distância e um cuidado que eu quero ter com a minha saúde mental. O que me preocupa nessas questões é trazer criminosos para os holofotes e tratar como se eles fossem celebridades e não com a seriedade de cada caso. Nós que ficamos somos vítimas secundárias. Isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ser cuidado. Nesta série conta sobre vários casos, não só o meu.
e essas vítimas ficaram, e elas precisam ser lembradas e tratadas com respeito. A gente sabe que as leis do nosso país, elas ainda são muito brandas e elas precisam ser endurecidas em relação a isso. Ver muitos desses criminosos, eu acredito que até a maioria hoje, já soltos, é o que me preocupa. É o que a gente está tratando como normalidade. E é isso que eu realmente não quero. Então eu peço responsabilidade para que a gente não trate esses criminosos como celebridades, que a gente distancie o que é real do que é ficção e que vocês não encaixem isso para que eles não se tornem pessoas públicas e até virem aí os seus extremos de terem, como a gente já viu, pessoas idolatrando. Então essa é a minha única preocupação e é por isso que eu realmente vim aqui, tenho a responsabilidade de falar com vocês e eu espero que vocês também tenham essa responsabilidade ao assistirem essa série. Vamos falar. Inclusive, a série retrata a Suzane recebendo carta de fã, e isso é uma realidade até hoje, né? Ela ainda tem pessoas que amam ela, que acham ela maravilhosa, e acham ela uma diva. Eu sei que Então, isso é retratado o tempo inteiro na série, ela principalmente, mas outras pessoas. A série também retrata a Ana Carolina a Jatobá como uma pessoa rejeitada na prisão por ter cometido um crime contra uma criança, né? E aí a série mostra o quanto isso não é aceito dentro da cadeia, mas mais ou menos, né? Porque tem várias outras ali que também cometeram vários outros crimes e isso não aparece. Mas existe essa pontuação porque é importante também depois para a história. Aqui, o que é fato e o que é ficção na história da Suzane na série Tremembé é da Amanda Oldman, esse vídeo. Ficção na história da Suzane na série Tremembé. Bom, para começar, ela só foi transferida para Tremembé por questões de segurança? Sim, essa parte é verdade, porque quando ela foi condenada por ter orquestrado o assassinato dos pais, ela primeiro foi enviada para um presídio em Ribeirão Preto, e lá ela sofria constantes ameaças das outras detentas que acreditavam que ela tinha regalias, que ela recebia algum tipo de tratamento especial. E sim, também tal qual é retratado na série, ela quase foi de arrasta para cima durante uma rebelião, e ela acabou sendo salva por funcionários que conseguiram trancá-la numa enfermaria até que a rebelião fosse contida. E ainda falando sobre a transferência dela para Tremembé, a gente vê que depois do promotor conseguir a transferência dela, ela acaba denunciando ele por assédio. E sim, essa parte é verdade, porém, alguns pontos muito importantes envolvendo essa denúncia não foram representados na série. Bom, primeiro que a Suzane, ela já tinha denunciado essas ameaças que ela estava sofrendo para o Ministério Público. E um dia, enquanto esse promotor estava fazendo uma visita de rotina no presídio, ela chamou ele de canto e contou as ameaças que ela estava sofrendo, que ela sofria risco de vida e que ela queria ser transferida para Tremembé. Então esse promotor, ele foi apurar essa denúncia que a Suzane fez e até conversou com uma das mulheres que ameaçava ela, mulher essa que atendia pelo nome de Maria Bonita, e contou que sim, ela queria mandar a Suzane de comes e bebes. E para encurtar bem essa história, gente, basicamente esse promotor chamou a Suzane para uma reunião e que durante esse encontro, segundo a Suzane, ele teria pedido algo em troca da transferência dela, e quando ela perguntou o que seria, ele pediu um beijo. Foi então que ela disse, olha, então primeiro você faz a transferência e depois eu te faço o pagamento. E depois desse encontro, de fato, a transferência dela foi aprovada e depois ela foi chamada novamente para a sala desse promotor. E ela conta que quando ela entrou na sala, a sala parecia uma boate, porque tinha luzes, tinha música romântica e que esse promotor teria se declarado para ela, dizendo que estava apaixonado e se aproximou dela para dar um beijo. Foi então que ela parou ele e pediu para antes ir no banheiro. E assim como é retratado na série, ao invés dela ir até o banheiro, na verdade ela vai até a corregedoria e diz que ela quer fazer uma denúncia de assédio. Esse promotor, obviamente, negou as acusações, entretanto, não ficou só nos relatos da Suzane, porque funcionários ali que presenciavam os encontros deles diziam que sim, tinha um clima de intimidade e que de fato esse promotor tratava a Suzane de uma maneira diferente, ele era mais carinhoso com ela, inclusive, assim como é retratado na série, ele chamava ela de Suzy. Só que apesar de negar essas acusações, ele foi punido por 22 dias afastado do cargo. Não dá nem, na verdade, para chamar isso de punição.
Daniel. Bom, agora focando no período em que ela passou em Tremembé, a gente vê que quando o Daniel Cravinhos recebe a notícia de que ela tá lá, ele é incentivado pelo irmão a escrever uma carta pra ela pra pôr ali tudo pra fora que ele tá sentindo. E sobre isso, gente, eu não encontrei fontes confiáveis, precisas de que, de fato, o Daniel tenha tentado qualquer tipo de contato com a Suzane. Só existem rumores. A única informação que eu encontrei sobre tentativas de contato do Daniel com a família von Richthofen foi quando ele mandou uma carta pro Andrés, o irmão mais novo da Suzane. E que assim, gente, a carta tá aí, se vocês pesquisarem, é super fácil de encontrar. Eu achei extremamente bizarro. Não só o tom da carta, o que ele escreve, mas assim, a própria iniciativa, depois de tudo que ele e a Suzane fizeram, tentar contato com o garoto, sabe? Eu achei isso muito bizarro. Agora, um outro ponto que é representado na série e que também entra aí no aspecto de rumor é de que a Suzane teria sido, entre muitas aspas, o pivô da separação entre a Sandrão e a Elise Matsunaga. A gente vê representado na série que logo no início a Suzane ela identifica ali quem é a pessoa mais poderosa na penitenciária e que é a Sandrão, e ela decide que ela precisa se relacionar com ela porque além de conseguir proteção, ela também vai conseguir poucas regalias ali no presídio. Só que sobre isso eu também não encontrei informações que confirmem que de fato a Suzane orquestrou o encontro das duas e que ela se aproximou da Sandrão por interesse. Enfim, na verdade o que eu encontrei foram informações que dizem que foi a Sandrão quem teve iniciativa de se aproximar da Suzane. Agora, outro momento que a gente vê representado na série é quando a Suzane vai pedir a progressão de regime e para isso ela precisa passar por uma avaliação psicológica, e nisso o advogado dela tem a brilhante ideia de entregar para ela o material de testes, né, psicológicos para ela poder estudar, incluindo o teste de Rorschach, que é uma das ferramentas de avaliação profissional, mas que não é a única, e a Suzane acaba reprovando no teste e a profissional ainda percebe que ela cometeu fraude. E sim, gente, essa parte é verdade, inclusive eu já vi o Ulysses Campbell, que é um dos roteiristas da série, contando essa história, inclusive é muito engraçada a maneira com que ele conta. Bom, agora falando sobre a polêmica entrevista da Suzane pro Gugu, a gente vê que na série ela recebe o cachê de R$120 mil para dar essa entrevista. Só que na realidade o Gugu sempre negou que ele tenha pago qualquer tipo de valor por aquela entrevista. E que na verdade a única coisa que ele, entre aspas, deu por essa entrevista, que na verdade não foi pela entrevista, mas que ele deu porque ele quis, foram as máquinas de costura industriais. E que segundo a equipe dele, a única coisa que a Suzane teria pedido em troca da entrevista, que eles, sei lá, poderiam considerar como uma barganha, foi uma foto da família dela, que ela pediu porque ela não tinha nenhuma foto da família lá no presídio. Porém, eu encontrei muitas fontes que confirmam que sim, que foi pago o valor de 100, 120 mil reais por essa entrevista, e achei até alguns portais dizendo que ela recebeu 2 milhões, o que eu sinceramente duvido que ela recebeu 2 milhões. Eu acho que 100, 120 mil reais é mais plausível. Bom, e ainda falando sobre esse cachê, a gente vê que na série esse teria sido assim o estopim para estremecer a relação entre a Suzane e a Sandrão, porque a Sandrão acreditava que ela merecia ali uma porcentagem, porque foi ela quem negociou essa entrevista. E sobre isso, as informações que eu encontrei foram que, na verdade, a relação delas começou a estremecer quando a Sandrão foi pro semiaberto, e porque a Sandrão acreditava que ela também tinha direito nas máquinas de costura, que sim, tal qual é representado na série, a Suzane manda pro endereço da Sandrão, e a Sandrão acreditava que ela tinha direito nas máquinas de costura, então a Suzane e a Sandrão começaram a brigar pelas benditas máquinas de costura. Então o que mais se tem representado na série falando sobre a trajetória da Suzane são fatos do que ficção. Eu inclusive gostei muito de como ela foi representada na série. Eu acho que a Marina Rui Barbosa fez um trabalho espetacular e me faz questionar por que essa mulher não protagoniza mais filmes e mais séries, porque assim, ela é fantástica. Ao ver ela em tela, parecia que de fato eu tava vendo a Suzane, porque assim, até o mesmo olhar ela conseguiu assim, replicar. É muito assustador. E você vê que realmente a história da Suzane tá quase inteira muito baseada nos fatos. De ver essa mulher em tela. E eu também gostei muito da construção da personagem. Eu acho que eles conseguiram mostrar muito bem uma característica que a Suzane tem e que muitas pessoas que conviveram com ela antes e depois do crime, principalmente, descrevem que ela é uma pessoa extremamente manipuladora. Então eu acho que a série representou isso muito bem. E eu estou ansiosa pela segunda temporada, porque assim, da maneira com que essa primeira parte terminou, não tem como eles não fazerem uma segunda temporada. Bom, mas e vocês? Ainda mais depois da recepção. E uma coisa, eu achei tão curioso isso de ser 5 episódios só.
Esse aqui é o quê mesmo? Ah, tá. Esse aqui é o vídeo de uma menina botando POV, você foi uma detenta em Tremembé. E aí é o vídeo dela arrumando a cama dela em Tremembé. Aí o povo nos comentários, gente, mas como é que ela entrou com o celular? Como é que ela gravou? Não sei o que é. Depois ela diz que é a série, obviamente, ela gravou, ela foi uma das detentas da série. E aí fizeram algumas perguntas assim, para ela. A primeira, onde que ficavam os detentos que aí estavam realmente até gravar tudo? As pessoas elas realmente acharam que isso foi gravado em Tremembé e que a galera deu um espaço. Vou responder pra vocês essa dúvida aqui que apareceu no meu último vídeo. Não esperava que ele ia atingir tanta gente, mas já que atingiu, eu vou estar tirando todas as dúvidas aqui do que eu sei, do que eu vi enquanto a gente gravou Tremembé. E o que a gente fazia com os detentos? A gente colocava todos eles dentro de um outro galpão enquanto a gente gravava. E aí, quando a gente terminava de gravar, a gente chamava eles de volta. Mas é claro que a gente não fazia isso. Pode ir apagando seu textão. Tudo que vocês veem ali em Tremembé foi feito em um presídio fake. Tudo aquilo ali é cenografia. E sim, pode bater palma pra cenografia, porque era impecável. Eles cuidavam de todos os detalhes, todas as coisinhas assim, era as calcinhas penduradas, as burras, né, que eu aprendi com algumas regressas que também gravavam com a gente, que aquilo ali se chama burra, né, as partes onde a gente dorme ali, é onde a gente guarda nossas coisinhas. E é isso, foi cenografia, vocês acreditaram? Vamos lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês acharam que realmente iam... Gente, vai ali no pátio rapidinho, galera, enquanto a gente grava aqui o negócio. E aí perguntaram, gente, lá em Tremembé é assim mesmo? Essa parte dos dormitórios é tudo arrumadinho? Gente, lá em Tremembé é assim mesmo, essa parte dos dormitórios, tudo arrumadinho? Vocês estranharam? Pois é, eu também estranhei. Achei organizado demais pra ser uma prisão. Mas, estando no projeto, eu entendi uma coisa que eu achei muito interessante. Pra quem não sabe, Tremembé é um presídio onde ficam muitos presos políticos, casos importantes não, midiáticos do Brasil, pessoas que têm um nome muito grande. Então, consequentemente, ele acaba sendo um presídio mais gourmetizado. Assim, um presídio bonitinho, organizado, não é como os demais presídios que a gente conhece por aí. Inclusive, algumas meninas que são regressas que gravaram com a gente, elas estranharam muito, assim, logo de cara, tipo, na vida real não é desse jeito. E realmente não é, sabe? É um presídio muito diferente do que a gente conhece. Aí, o Scarião fez um vídeo comentando uma coisa que também é muito... É um pouco chocante na série. Eu acho que é a coisa que mais dá um tom na série, que é a trilha sonora, tá? Em Tremembé, que é aquela nova série do Prime, tinha um episódio que tem uma coisa me incomodando muito nessa porra, que é a trilha sonora. Puta que... As músicas. Caralho, pariu. Gente, tô começando a achar Tremembé cool. Tô querendo ser presa, entendeu? Umas pessoas demoníacas. Susana von Richthofen, Nardoni lá, Ana Carolina Jatobá, Elite Matsunaga. Tipo assim, uma galera bizarra, medonha. As cenas são muito boas, a caracterização muito boa, os atores muito parecidos, a atuação muito legal, a atuação da Marina Rui Barbosa muito sucinta, muito no olhar, muito legal. Ah, quem você vai estar falando de atuação? Cala sua boca, que eu fiz artes cênicas, eu só não concluí, só não tirei meu DRT, mas eu cursei artes cênicas no CL Helena aqui em São Paulo. Dando carteirada, eu nunca fez uma porra de uma série, de um filme do nada. Mas eu gosto muito de assistir produções e prestar atenção em tudo. É uma série muito boa, muito foda, só que você começa a simpatizar com os personagens e com a porra de Tremembé como se fosse um lugar da hora, Orange is the New Black, entendeu? Por conta da trilha. A trilha sonora tá muito fofa, muito engraçadinha, muito uhul. Gente, como que botam uma história dessa com as trilhas sonoras de... Vou tentar pegar alguma cena aqui. Ó, um exemplo. Nem assisti esse episódio ainda. Mas ó a trilha. Uhul. Não, chega a ser... É tão desconexo. Gente, a série começa com Cansei de Ser Sexy. Né? Assim, é tão desconexo o tema que está se tratando e a trilha. E muitas vezes a trilha, a letra da música é um comentário à cena. É tão desconexo que é uma escolha. Obviamente é uma escolha muito bem escolhida para passar uma mensagem. E é uma mensagem que, na minha cabeça, é uma mensagem de um pouco até de deboche. Eu acho que eles levam o deboche tão ao extremo para a gente falar, caralho, como assim a gente trata isso com essa leveza toda, né?
Bem, a gente teve também um momento bem emblemático, que é... Ai, gente, será que eu vou contar esse momento? Eu acho que eu não vou contar, não. É muito spoiler. Você que não assistiu, eu não vou contar esse momento. É um momento entre o casal do Cravinhos e a outra pessoa. Eu não vou contar, não, tá? Como estão as pessoas... Ó, um vídeo do Augusto Coque. Como estão eles hoje em dia? Criminosos que inspiraram a série Tremembé. Suzanne von Richthofen, que foi condenada pelo assassinato dos pais em 2002, está em regime aberto desde 2023. Ela está casada, tem um filho que nasceu em janeiro do ano passado e cursa direito em uma faculdade. Elise Matsunaga, que foi condenada por assassinar e esquartejar seu marido em 2012, está em liberdade condicional desde maio de 2022. Já trabalhou como supervisor em um canteiro de obras, como motorista de aplicativo, tem um ateliê de costura para pets e namora... Gente, imagina você... Imagina, você entra no carro e a sua motorista é Elise Matsunaga. Um homem. Agora os irmãos Cravinhos, que foram condenados pelo assassinato do casal Richthofen. Daniel Cravinhos está em regime aberto desde 2018. Em 2022 terminou seu casamento, que começou quando ele ainda estava na prisão em 2014. Acredito que foi esse relacionamento que aparece na série. Depois disso, ele teve um relacionamento de cerca de 3 anos com quem teve filho em novembro do ano passado. Em janeiro desse ano se casou com outra mulher e trabalha customizando motos. Christian Cravinhos também está em regime aberto, só que desde março desse ano. E diferente dos outros, expõe uma parte de sua vida nas redes sociais. Sandra Regina Gomes, que é mais conhecida como Sandrão, que foi condenada pelo assassinato e sequestro de um menino de 14 anos em 2003, está em regime aberto desde 2016 e praticamente não há informações sobre a vida atual dela. Alexandre Nardoni, que foi condenado pelo assassinato da filha em 2008, está em regime aberto desde maio do ano passado. E Ana Carolina Jatobá, que foi condenada por participar do assassinato da enteada, está em regime aberto desde 2023 e mora junto com seus filhos e o Alexandre Nardoni. Roger Abdelmaci, que foi condenado pelos estudos de pacientes, continua preso. Esse foi o vídeo mais pesado que eu fiz na minha vida. Como está a vida... Você vê que dentre eles só o doutor lá continua preso, até porque ele foi... A maioria deles ali tem crimes entre inspiraram a série Tremembé. 20 e 30 anos. E o Abdelmaci, né, acho que esse é o nome dele, nunca sei falar, ele foi condenado a uns 500 anos, assim, basicamente. O que vocês acharam? Você que assistiu. Você que não assistiu, vai assistir? É isso. E outra coisa, vai ver esse vídeo aqui, ó. Influenciadores voltando pro CLT. Você sabia? Enquanto aí, ó. Gente, vocês já pensaram em, ao invés de voltar pro CLT, ir pra Tremembé? Olha aí que ideia boa. Um beijo.